Enfim, esse momento chegou, depois de uns 2 anos que eu postei o resumo de Coroa da Meia-Noite. Estou trazendo o resumo do 3º livro de Trono de Vidro, Herdeira do Fogo, que tá aqui atrás, lindo, maravilhoso. Eu terminei de ler hoje, já vim correndo fazer esse resumo pra vocês. Pra quem não sabe como funciona, é literalmente um resumo do livro. Eu demorei tanto tempo pra postar, porque eu demorei muito tempo pra ler, porque a cada capítulo que eu lia, eu precisava fazer um resumo pra poder trazer um resumo real. O intuito desse vídeo é pra pessoas que ou não estão afim de ler Trono de Vidro, saberem da história, não por cima, mas realmente saber tudo o que acontece, ou pra quem já leu os 3 primeiros livros há muito tempo, quer ir pro 4º livro e não lembra de muita coisa e não vai parar pra ler tudo de novo, tá aqui esse resumo pra vocês. Esse vídeo com certeza vai ficar longo, mais de 1 hora de vídeo, até porque o livro tem quase 600 páginas, mas eu espero que ajude muitas pessoas por aí. E chega de enrolação, vou começar aqui. Já quero pedir que se você for comprar o livro de Trono de Vidro, for comprar Kindle, for comprar qualquer outro livro, for comprar qualquer coisa no site da Amazon, usa o meu link que tá aqui no box de descrição, porque isso me ajuda pra caramba e me estimula a vir fazer mais resumos pra vocês. Se vocês quiserem que eu traga outros resumos de livro, comentem aqui embaixo também que eu trago, tá? E não se esquece de me seguir lá no meu Instagram literário e bora pra esse resumão. Eu resumi tudo no WhatsApp, criei uma conversa comigo mesma e fiz um super, hiper, mega resumo. Então assim, dá pra vocês terem uma noção de que esse vídeo vai demorar. Nesse comecinho eu vou dar uma olhadinha no celular, porque tem muitos nomes e cidades e coisas mais difíceis, então eu vou dar uma colada aqui, dando uma lidinha, mas bora pro nosso resumo. Então, basicamente, né, a gente termina a Coroa da Meia-Noite com a Celaena se despedindo do Chaol e tudo mais, jogando aquela bomba, aquela revelação pra gente. E aí Celaena chega em Wendley, que é a cidade natal da mãe dela, né, a cidade onde a mãe dela nasceu. E a Celaena, ela tá determinada a cumprir a sua promessa de libertar o povo de Eywi. Eu não sei se é assim que se pronuncia, Eywi. Então o primeiro passo da Celaena foi procurar a Maeve, pra descobrir como destruir as pedras de Wyrd, já que ela tem uma breve noção de que o rei possui uma dessas pedras de Wyrd, e é assim que ele tá conseguindo fazer todos os paranauês que ele anda fazendo. A gente sabe que a Celaena tinha um alvo, que era o Gallan Ashriver, né, o príncipe. Ela tá toda imunda, tá parecendo uma mendiga, toda suja de sangue e tudo mais, até que ela ouve uma voz masculina, e aí quando ela olha, é a voz de um feérico. E esse feérico, ele tem o cabelo prateado e ele tem umas tatuagens que vão desde o rosto dele, assim, até o ombro, em língua feérica. E aí esse feérico, ele pede pra Celaena acompanhá-lo, né? A gente descobre que o nome dele é o Rohan e que ele é um feérico muito antigo, muito velho. Ele tem sei lá quantos anos, mas ele é um super velho. Esse livro, ele vai oscilar em 3 cenários, tá? Então a gente vai estar em um período com a Celaena, vendo o ponto de vista dela, em outro ponto de vista da bruxa Manon e outro ponto de vista do Chaol e do príncipe Dorian. Então vocês vão percebendo que eu vou, esse resumo, ele vai migrando bastante entre cenários, porque eu vou fazer os resumos na ordem dos capítulos mesmo. O Chaol anda tendo alguns pesadelos da Celaena, matando o Archer Finn, até que Archer Finn, até que o rosto do Archer acaba se transformando no rosto do Dorian, e isso apavora o Chaol. Fora do sonho, o Dorian, no momento, chega pro Chaol e afirma que ele estava pensando nela, na Celaena, e o Chaol diz que ele não estava pensando nela, que ele estava pensando no pai dele. E aí o Chaol tá tentando lidar ainda com o fato da Celaena, ou Celaena Sardothien, ser, na verdade, Aelin Ashriver Galatnos, acho que é isso, que é a herdeira do trono e a legítima rainha de Terra-Sem. O Chaol e o Dorian estão num tipo de refeição com o rei, até que o Aegon Ashriver se junta a eles, então é um personagem novo. E ele tem os cabelos iguais os da Celaena, da Aelin, tem os olhos, aquele turquesa com o dourado em volta, assim como os da Aelin. E a gente descobre que o Aegon Ashriver nada mais é do que o primo da Celaena, da Aelin. Pode ter momentos que eu fale Celaena, momentos que eu fale Aelin, assim como no livro,
A gente não tem uma definição muito do nome que vai passar a ser usado, apesar de eu preferir Aileen. Então eu vou falando das duas maneiras. E aí, por eles terem essas características tão parecidas, o Chaol se pergunta como é que as pessoas ainda não associaram isso, né? De que Aegon tem parentesco com a Celaena ou com a Aileen. O Aegon, ele usa um anel preto, assim como o rei. Ele tem matado pessoas do seu povo e o Chaol se pergunta quanto sangue a Celaena jorraria se descobrisse isso, quando ficasse sabendo disso. E o que aconteceria se Aegon descobrisse que na verdade a sua prima tá viva, que a Aileen não morreu. E o Aegon, ele carrega uma espada que foi passada através, né, de gerações, governador por governador, que é a espada do pai da Celaena. Então o Aegon diz que dará uma festa, ele menciona que na última Dorian aproveitou com umas gêmeas ruivas, e Dorian diz que não tem interesse, que mudou. E Aegon diz que foi por conta da campeã do rei e que gostaria de conhecê-la também. Ele gostaria de descobrir se ela seria capaz de mudá-lo, né, de mudar a Dorian e mudar Aegon, né, que também é uma espécie de pegador e tudo mais. O Dorian começa a ficar um pouco estressado com esse papo e o clima começa a mudar. O Chaol percebe, coloca a mão no ombro do Dorian e orienta que eles se retirem, senão eles vão se atrasar para um compromisso X que eles têm. E já nos aposentos, o Dorian diz que não é fácil controlar sua magia, que se sente raiva ou medo, ela simplesmente sai do controle. E aí nós somos apresentados a Manon. Ela é uma bruxa e ela menciona estar vivendo de uma forma miserável num pequeno vale ao norte de Charco Lavrado. E ela vê 3 tochas indo ao seu redor e ela já esperava por isso, pois em todo lugar que vai isso acontece. Os homens começam a vasculhar a casa, né, esses homens que estavam com essas tochas, enquanto ela tá escondida dentro do armário. Manon faz algum tipo de poções, encantamentos e prevê o sexo de bebês antes do nascimento, e os homens afirmam que isso faz com que as pessoas tenham mais medo dela do que ela deles. Enquanto eles vasculham a casa atrás dela, também roubam itens que encontram por lá, e Manon consegue se esquivar do armário e ir para trás de uma porta quando um dos homens se aproxima do armário com uma adaga na mão e diz: "Saia, pequena Crochan". Nisso, a Manon aparece atrás dele e sussurra no ouvido dele, tipo errado de bruxa. Então dentes de ferro surgem no lugar das suas gengivas e fazem com que o homem derrube a sua adaga. Manon, com as suas unhas de ferro, matou o segundo homem e, enquanto se limpava do sangue, permitiu que o outro fazendeiro ganhasse algum tipo de vantagem, pois ela queria caçá-lo. A Manon era da espécie Bico Negro, herdeira do clã de bruxas Bico Negro, e ela estava ali há semanas fingindo ser uma Crochan na esperança de atrair as verdadeiras, né? Manon assassinou a primeira Crochan quando tinha 16 anos e roubou o manto vermelho que ela usava. E esse manto as Crochãs ganhavam quando menstruavam pela primeira vez. E aí ela vestiu o manto, né, e levou o coração da Crochan como um presente para sua avó, que é a matriarca, né, das Bico Negro. E aí a partir daí ela teve como desejo de vida assassinar uma a uma das Crochãs, porém ela estava distante do seu clã e 6 meses se passaram e nenhuma Crochan foi até ela, nenhuma surgiu no seu caminho. A Celaena e o Rowan cavalgam, né, pela floresta por um bom tempo. Ela já estava super exausta, ela estava cansada. Porém o Rowan não dá muita abertura pra conversa com ela, ele é super na dele, fechadão, ele é até meio grosso com ela. E ela fica na dúvida se deve avisar que tá exausta ou não, mas eventualmente ele indica um riacho pra ela, onde ela acaba bebendo água, se alimenta, e enquanto o Rowan encosta, né, a cabeça numa árvore, a Celaena percebe 3 conjuntos de olhos brilhantes observando eles, e ela menciona que no passado ela sempre recebeu presentes inusitados, como peixe fresco, etc., pelo fato dela ser uma feérica, né, uma híbrida, uma semiférica. E aí ela acaba murmurando a frase: "Eles vivem". O Rowan nem se mexe, mas ela tá ciente de que ele tá consciente do que tá rolando ali. O Dorian vai almoçar com o pai dele, e o pai dele diz que quer que ele se divirta com o Aegon, e o Dorian pergunta pro pai por que ele tolera o Aegon, né, já que o Dorian mesmo, por que fez do Aegon de general. E aí o rei responde que é porque o ódio de Aegon
é uma lâmina útil e ela é capaz de manter o próprio povo sob controle. Ele não arriscará a aniquilação deles, não depois de perder tanto. Aegon subjugou muitas possíveis rebeliões no norte devido a esse medo, pois ele está ciente de que seu povo, os Sevis, seriam os primeiros a sofrer. O Dorian vai ao passeio com Aegon e acaba tendo a mão cortada por uma roseira. E ao final do passeio, ele vai ao encontro de Sorcha, que é a curandeira do reino. E aí a gente descobre que ela é apaixonada pelo príncipe, né? Tem um crush nele. E ela é meio apaixonada por ele há uns 6 anos. E sem que ele percebesse, ela acompanhou tudo. Acompanhou ele na cama com a Celaena. Acompanhou o Chaon com a Celaena também, né? Os 3 ensanguentados, a cachorra ferida... e também ouviu o capitão e o Dorian chamando a campeã do rei pelo nome, Celaena Sardotien, a assassina mais perigosa de Adarlan. O Rowan e a Celaena continuam por seu caminho sem se falar, até que eles chegam no destino final. Celaena sente um tipo de eletricidade, né, pelo seu corpo, e aí ela percebe que é magia, que é um campo de defesa. O Rowan leva a Celaena pra dentro, até que uma mulher de cabelos pretos, Maeve, surge ali. E essa mulher nada mais é do que a tia da Celaena, e ela é a rainha dos féricos. E aí quando ela vê a Celaena, tudo que ela diz é: "Olá, Aelin Galatnos". E aí a gente descobre que o Rowan é um príncipe, ele é uma espécie de primo distante da Aelin, da Celaena. A Maeve pergunta o que aconteceu com os outros talentos da Celaena. E aí ela diz que, assim como todos do seu continente, que ela não consegue mais acessar, né, a magia. E aí a Maeve diz que ela não está mais no continente dela, então que é pra ela acessar esses talentos, essa magia dela. Pra ela mostrar pra Maeve. E aí é mencionado um poder de fogo que a mãe da Aelin tentou de alguma maneira sufocar, enquanto a Maeve, que é a tia dela, quer libertar esse poder. E diziam algumas lendas que a Maeve era capaz de se comunicar com o mundo espiritual. E a Maeve diz que sabe que a Aelin quer perguntar pra ela, fazer perguntas sobre as chaves de Wyrd. E aí Maeve diz que só dará essas respostas em Doranel, que é um lugar onde nenhum mortal ou mestiço indigno é capaz de entrar. Ela diz que o Rowan vai treinar a Aelin e levará ela de volta quando ela for digna, né? E aí a Maeve diz que quer que a Aelin seja capaz de dominar os seus poderes, para assim ela poder se tornar quem ela nasceu pra ser, rainha. A Celaena tá sendo meio chatona, provocando o Rowan, e aí do nada ele simplesmente mete 2 socões na cara dela. Aí ela tenta atacar ele de alguma maneira, mas ele é muito mais forte, muito mais rápido que ela, então assim... Ele leva ela até um quarto e faz ela entregar todas as suas armas e diz que a partir do dia seguinte ela ajudará na cozinha. A Celaena, ela reconhece que agiu com infantilidade, mas ainda assim ela ofende o Rowan chamando ele de velho, que apesar de ser muito velho, como eu comentei pra vocês, fisicamente ele tem a aparência de 20 anos. A Manon vai até o encontro da avó e diz que nesses últimos 10 anos sem magia que ela tem envelhecido como uma mortal, que antes ela não aparentava ter mais do que 16 anos e agora ela aparenta ter por volta de uns 20 anos. Enquanto a sua avó começa a ter rugas, né, no rosto. Sua avó tem os olhos negros salpicados de dourado e isso representa algo na linhagem delas. E ao descobrir que a Manon tinha os olhos completamente dourados, né, e não apenas salpicados em dourado, ela levou a Manon pra longe, mesmo com o corpo da mãe ainda quente, né, ou tipo... ela devia ter recém-morrido. E o rei exige que o clã delas haja como uma cavalaria, como cavaleiros, né, de uma cavalaria alada. Na verdade é uma cavalaria de serpentes aladas. A Manon fica meio receosa, já que a sua missão é proteger a sua avó. E ela acredita que isso pode ser algum tipo de cilada, mas a sua avó diz que ela tá errada e ponto final. O Chaon, ao rondar o castelo, ele acaba sentindo falta ali de 2 guardas. E aí ele acaba descobrindo que o Aegon tá dando uma festa. Convidou esses 2 guardas que o Chaon deu falta e disse que o Chaon não veria nenhum tipo de problema nisso. E a galera foi curtir. O Chaon fica putíssimo e vai ter a festa atrás do Aegon e não encontra o Aegon de jeito nenhum. Aparentemente ele não tá nessa festa. E aí ele percebe que se o general começar a dar festas e começarem a causar estragos em Forte da Fenda,
que o rei poderia acabar prestando atenção nele de alguma maneira e prestar atenção que às vezes ele some do castelo. Então ele decide que a partir daquele momento ele irá em todas as festas do Aegon a fim de encontrar algum tipo de vantagem. A Celaena, ela acorda naquele quartinho frio que ela foi deixada pelo Rohan. O Rohan deixou algumas roupas, água, um sabonete pra ela, um bilhete dizendo: você mereceu, com uma pomada pra ela passar na ferida do lábio que ela ficou com os 2 socão que ele deu na cara dela. Ela se lava e ao olhar pro anel de ametista, né, que o Chaol deu pra ela sofre, reconhece de certa forma que não foi culpa do Chaol a morte da Nehemia, mas que talvez se ela não tivesse deixado ele entrar na sua vida, isso não teria acontecido, porque mesmo que ela o amasse muito, ele era leal ao rei. A Celaena vai então até a cozinha, onde o Rohan tá aguardando por ela. E aí ele orienta ela pro chefe da cozinha e ele permite que ela se mantenha anônima, né? Que ela não conte quem ela é. Ela então se apresenta com o nome de Elentia, que é o nome que a Nehemia, né, chamou ela. E durante o período na cozinha, a Celaena descobre que a maioria das pessoas ali são mestiços, ou semiféricos, como gostam de ser chamados, e não são considerados dignos de irem pra Doranelle. Não, é Dorantelle. O velho, que é o chefe ali na cozinha, ele menciona que tem um parceiro, não é um marido, é um parceiro, e os feéricos, eles tinham parceiros, né? É um laço indestrutível, mais profundo que o casamento e que perdurava além da morte. E quando questionam que a Celaena não tem orelhas pontudas, né, igual a feéricos, ela diz que não é misturada. Eles mencionam que não sabem o idioma feérico falado em Doranelle, mas que ouviram dizer que as tatuagens do Rohan são o nome de todas as vítimas que ele já matou. A gente vai então lá no cenário das bruxas, e o clã Bico Negro é o último a se reunir por completo, e por isso ficaram com os menores e mais distantes alojamentos. Uma bruxa, que é membro do clã Bico Negro, brigou com uma do clã Pernas Amarelas, e por isso a Manon precisou castigá-la. No ambiente de refeição acenderam velas pela morte da Baba Pernas Amarelas, que é aquela bruxa que a gente sabe que a Celaena matou no segundo livro. A Manon nem se importou com a morte, até porque ela não conhecia a bruxa, mas ela queria saber quem foi que matou essa bruxa e por quê. Mas ninguém ouviu falar de nada, ninguém tem uma pista sobre o ocorrido. As bruxas então são apresentadas pros bichos alados, né, as criaturas aladas, e eles só comem coisas frescas, né, carne fresca e tudo mais. E aí num momento de distração, o Titus, que é o pior dos bichos, acaba matando um guarda. E a Manon decide que quer ficar com aquela criatura alada, porque ela o considera o mais destemido. Após um dia na cozinha, o Rohan leva a Celaena pro treinamento e ele pede para que ela se transforme, né, na forma feérica dela. Ela afirma que não consegue, ela tenta, mas realmente não consegue. Ele acaba tentando provocar ela para ver se isso faz com que ela se transforme, mas nada acontece. A Celaena oferece ouro pro Rohan para ele fingir, né, que tá rolando o treinamento, para fingir que o treinamento funciona de alguma maneira. E o Rohan passa a ter uma visão da Celaena de que ela não passa de uma garota mimada e que nos últimos 10 anos não fez absolutamente nada enquanto seu povo sofria. O Rohan leva a Celaena para um campo para ela enfrentar algo que a gente não sabe o que é, em troca de levá-la a Dorandelle. E aí essa criatura, apesar de ter uma imagem mortal, ela não é mortal, e do nada a Celaena se viu numa escuridão total. A Celaena conseguia sentir o hálito da criatura atrás dela, até que ela foi levada a um quarto onde na cama estavam seus pais, com as gargantas cortadas de orelha a orelha, e a Celaena saiu correndo e se viu em outro quarto com a Nehemia jogada e morta. A Celaena vomita, né, 2 vezes ali e urina nas calças. Ela saiu correndo de encontro ao Rohan, até que começou a sentir algo queimar dentro dela, e a gente percebe que é magia, né, querendo sair de dentro dela. O Rohan pergunta o que aconteceu lá dentro e a Celaena se nega a dizer o que aconteceu. Ela só diz que aquilo levou ela para lembranças antigas e não lembranças boas. O Rohan diz que aquilo não deveria estar ali, que ele nunca viu nada desse tipo. O pai do Chaol então vai até os seus aposentos e ele questiona o Chaol do porquê que ele ainda não juntou as suas coisas e o porquê dele não ter encontrado um substituto. O Chaol tenta negociar
com ele ali pra ganhar mais 2 meses. O Chaol sempre continua indo às festas de Aegon e apesar disso ele nunca o encontrou, apesar de sempre ter alguém falando que o viu por ali, mas o Chaol mesmo nunca viu o Aegon em nenhuma das festas dele. O Chaol se lembra dos rebeldes dizendo que sabiam onde estava Aelin e como trazer a magia de volta. O Chaol sabe que a primeira coisa é mentira, que eles não sabem onde está Aelin, mas que se ele for atrás dos rebeldes ele pode acabar descobrindo alguma coisa a respeito da magia, do porquê não tem mais magia em Forte da Fenda ou algo do tipo. O Dorian chama a Sorcha, que é aquela curandeira, até os seus aposentos para poder cuidar de uma ferida no lábio. Eles conversam sobre a cidade em que ela vivia, em Chacro Lavado, e que os pais dela foram mortos quando chegaram ao reino, como expurgo dos imigrantes. No dia seguinte, um dos guardas diz a Sorcha que o príncipe herdeiro quer saber o nome da cidade em que ela vivia. As bruxas Dentes de Ferro foram as primeiras, né, a treinar o voo. As bruxas do clã Pernas Amarelas estavam lá pra debochar delas e tudo mais. Porém, a Manon, ela já tinha uma fama de ser a melhor bruxa em voo. Foi lá, representou a incrível rainha e saiu aplaudida. A matriarca, que é a avó da Manon, chama ela e diz, né, que pra ela estar preparada, porque ao final da guerra as matriarcas dos clãs iriam se atacar e que a Manon iria assumir o trono. Aparentemente a Celaena conseguiu se transformar e aí no dia seguinte ela acorda cheia de dores devido à transformação. Ela percebe que deixaram roupas limpas pra ela do lado de fora do quarto e ela acaba lembrando que ela se urinou na frente do Rohan. O Emrys e o Luca ficam chocados, né, com o aspecto da Celaena na cozinha, que é o chefe lá da cozinha. O Malakai é o parceiro do Emrys, que ele havia comentado. Ele vai até a cozinha e ele se depara com o aspecto da Celaena e pede para que ela não arranje mais trabalho pro companheiro. O Ramsay explica que para os machos semiféricos eles levam a proteção num nível de exagero. Disse que está no sangue e é dever, honra e missão de vida se certificarem de que a família esteja bem, principalmente os parceiros. Durante o treinamento, o Rohan queria que ela se transformasse e ela não conseguia. À noite, ela sentiu fome, ela foi até a cozinha e ela viu várias pessoas reunidas, enquanto o Rams contava sobre fadas e criaturas terríveis, contava histórias. A Celaena identificou uma ave, né? Um falcão de cauda branca, que ela já havia visto antes, e percebeu que era Rohan em sua forma animal. O Dorian, depois de um dia de treino, passou lá no escritório da Sorcha pra falar com ela sobre o pulso, mas era mais uma justificativa pra ver ela mesmo. Ela começa a fazer algumas perguntas sobre a Ligeirinha, a cadela, e o Dorian se recorda da Celaena e a Ligeirinha dorme agora com ele na cama. A Sorcha faz perguntas sobre o que atacou eles e o Dorian pergunta se ela quer a verdade ou algo que permita com que ela durma em paz. Ele conta então que haviam 2 criaturas, uma Celaena matou antes de sequer contar pro Dorian da existência, né, e pro Chaol do que se tratava. E nisso Dorian começa a sentir um gelo dentro dele e percebe que é a sua magia reagindo de alguma forma, e ele percebe que ele precisa sair dali o quanto antes, mas a sua magia irrompe de dentro dele. A Sorcha tá sendo questionada por Emmett, que é tipo a chefe dela ali, né, uma outra curandeira, por ela ter derrubado acidentalmente a mesa e destruído ferramentas, recipientes caros. Então ela relembra de momentos antes, quando irradiou vento e gelo do príncipe, o chão congelou e ela poderia supor que era uma corrente de ar se os olhos do príncipe não estivessem brilhando em azul. Ela explicou pro Dorian que tava tudo bem, ela pediu ajuda pra poder virar uma mesa, pra parecer que ela tivesse caído e que tudo tivesse sido um acidente, aquela bagunça. E ela também disse que ia tentar ajudar ele de alguma forma com um tônico, algo que pudesse ajudar a controlar aquela magia. O Chaol continua perseguindo o Aegon, mas dessa vez ele conseguiu meio que capturar, né, o Aegon saindo de uma dessas festas. Porém, ele se encontra com um homem encapuzado, eles param em um prédio que parecia relacionado aos rebeldes, que querem destruir o rei. E antes que ele pudesse pensar ou questionar qualquer coisa, uma adaga é encostada na lateral do corpo dele. O Aegon diz que o anel que usa é idêntico ao do rei e o do Perrington, e tinha um cheiro estranho quando o rei deu esse anel. Então ele, desconfiado, jogou o anel no mar e mandou fazer um anel idêntico.
O Aegon quer saber informações sobre a Celaena, além de outras coisas que aconteceram no castelo, ou ele irá matar o Chaol. Chaol se nega a falar, né, porém com medo. Ele tá querendo proteger o Dorian, e levando em consideração que a Celaena está longe, ele diz: Aelin está viva. Aí a gente acaba descobrindo que o Aegon, na verdade, nunca foi mal ou escravo do rei, mas que matava poucos para manter a vida de muitos, e que também é feérico e que quis a espada por honra e devoção a Aelin. Ou seja, hashtag amo o Aegon. A Celaena ainda não conseguiu se transformar em feérica e ela pede pro Rohan se transformar para que ela possa ver. Ela observa e ainda assim não consegue se transformar. Ela fala mal da rainha e o Rohan morde entre o pescoço e o ombro, e Celaena empurra ele, fazendo com que arranque um pedaço da pele dela. Apenas. Até que talvez diante da dor, não sei, a Celaena se transformou e ela começa a soltar fogo. E o Rohan, que controlava o ar, removeu todo o ar, fazendo com que ela sufocasse, né, e apagasse o fogo. Numa discussão entre os dois, a Celaena decide ir embora e parte pela floresta. A Celaena, a Aelin, foi embora e aí numa caverna ela decide acender uma fogueira. Ela fez tudo contra as orientações do Rohan e isso atraiu os Skywalkers, que vestiam uma espécie de couro humano. Ela tentou escapar e quando ela percebeu que seria impossível, trombou com o Rohan. Ele explicou que na forma mortal ela não seria rápida o suficiente e que ela morreria. E aí ela conseguiu acessar sua magia e se transformou. O Rohan disse pra ela correr porque armas mortais não matavam Skywalker. E atravessando um rio, a Celaena pediu pra Rohan se transformar, possivelmente pro poder de ar dele não interferir. E nisso a Celaena usou um poder imortal, irradiou fogo pelas mãos e queimou os Skywalkers. A Celaena estava toda molhada do rio e com muito frio, e o Rohan conta que já foi capturado e torturado, e a Celaena diz que sabe como é, relembrando o Sam, né? E o Rohan cede seu manto a Celaena e diz que ela não vai embora. E aí finalmente chegou o dia das bruxas reivindicarem as suas serpentes aladas. A Manon queria Tythos, a mais cruel e enorme que tinha. Uma das bruxas jogou a Manon dentro do cativeiro do Tythos, onde tinha também uma isca, uma serpente alada da metade do tamanho do Tythos. As duas serpentes aladas começaram a duelar e o Tythos queria matar tanto a isca quanto a Manon. E no final, com a ajuda de Manon, a serpente alada menor, a isca, arrancou o pescoço do Tythos, né? E com isso gerou uma conexão com a bruxa que reivindicou por essa serpente alada menor, o qual ela deu o nome de Abraxos. Manon se aproximou de Iskra, que é a herdeira das pernas amarelas, a bruxa que havia empurrado ela, né, pra dentro da morte certa, dentro lá daquele cativeiro do Tythos, e ela apenas sussurrou: parece que eu perdi o equilíbrio, pra não dar nenhum tipo de satisfação à bruxa do clã inimigo. A Manon acabou sendo esculachada pela avó dela, que também a agrediu, furiosa por Manon ter escolhido a menor serpente alada e a que parecia mais fraca, justamente por ser uma isca. Essa serpente havia sofrido muito e nunca tinha voado. Nem sabiam se ela conseguiria voar algum dia, né? Os guardas queriam que a Manon treinasse com outra serpente enquanto aquela aprendia, mas Manon se recusou e disse que só treinaria com o Abraxos. O guarda afirmou que ele não entendia nada, a não ser comandos, nada além do que um cachorro entenderia, mas Manon duvidou disso. O Chaol e o Aegon se encontram então nos túneis secretos, no túnel da Helena, para trocarem algumas informações. O Dorian viu as passagens entreabertas e foi até lá. Escutando a conversa deles, né, descobriu que Celaena era Aelin, a herdeira de Terracem, e começou a manifestar magia, fazendo com que Aegon percebesse. Ele ficou furioso, se sentiu traído e prometeu não revelar os segredos do capitão e do Aegon, mas afirmou que não tomaria partido naquilo tudo. A Celaena ainda tá treinando com o Rohan e a transformação ainda é um problema, mesmo tendo se transformado aquela vez, não é algo que ela consiga controlar. Eles conversam sobre o passado e a Celaena diz que não compreende como o rei conseguiu derrotar os feéricos, que eram mais fortes e mais ágeis. E o Rohan diz que eles eram menos agressivos, poucos eram treinados em combate e dependiam muito de magia. A Celaena se pergunta por que todos se mantêm tão distantes e evitam até mesmo um sorriso. E o Rohan, parecendo que leu seus pensamentos, né, diz que eles ficam longe dela pelo cheiro que ela emana.
Os homens féricos sentem mais que as fêmeas, tem mais machos do que fêmeas, e o cheiro que a Selena emana é de que não quer ser abordada. A Selena diz que isso é bom porque não tem nenhum interesse em homem, macho no momento. E o Ron pergunta se quando ela virar rainha, se irá abrir mão de uma possível aliança através do casamento. Selena se sente mal por pensar em qualquer corpo sobre o seu, que não seja o do Chaol. E ao caminhar pela floresta, a Selena começa a sentir o cheiro do mar, de sal e rocha quente por conta do sol. Até começa a sentir um cheiro podre. E eles veem uma mulher morta na beira do rio, somente a casca, não tinha nenhum ferimento aparente, mas sangue escorria das narinas e do ouvido. O Ron perguntou pra Selena sobre o cheiro e ela disse que é a segunda vez que sente. Ela sentiu há 10 anos atrás, quando os pais foram mortos. O Ron afirma que nem mesmo Maeve não conhece todas as criaturas cruéis e eles decidem perguntar pro povo se viram algo, sobre algum boato. O Ron acha estranho que esse é o quarto corpo que eles encontram e nenhum foi dado como desaparecido. E ele começa a desenhar no chão um mapa improvisado, tentando montar uma linha cronológica de todas as pistas que eles têm. O Ron diz que eles têm 1 hora pra voltar pra fortaleza e a Selena pergunta se ele já observou o corpo por tempo suficiente. Ele diz que sim. E eles afirmam que todos os corpos foram largados na floresta, perto do mar, podendo ter sido jogados lá, mas não foram. A Selena então diz que ela não pode deixar aquele corpo ali, e Ron diz que o solo é duro demais pra cavar. A Selena decide fazer isso do modo antigo. Junta flores e pinhas pra fazer fogo, pega o corpo extremamente leve e o Ron não debocha e nem diz nada a respeito da dificuldade inicial da Selena em fazer fogo com as mãos. Logo em seguida o Ron usa o ar pra atiçar o fogo e eles ficam em silêncio, observando até não restar nada além de cinza. O Chaol não tem notícias do príncipe desde o ocorrido nas tumbas, mas por conta de alguns boatos, ele fica sabendo que ele tá cortejando uma das jovens curandeiras e fica aliviado por ele estar falando com alguém, tá se distraindo de alguma maneira. O Chaol ainda não tinha recebido a informação de Aegon por ter sido interrompido por Dorian. Percebendo que a tumba não era o lugar mais seguro, ele decide então a um lugar que a Selena havia deixado pra ele no seu testamento, que era o antigo apartamento dela, né, com todos os móveis luxuosos e cobertos de lençóis. O lugar provavelmente havia sido selado pelo Arobin Hamel. O Chaol sabe que tanto a Selena quanto o Aegon tem mais direito em assassinar Arobin e se pergunta por que a Selena não fez isso até agora. E ele também sabe que se o encontrasse pessoalmente ele não conseguiria se segurar e possivelmente assassinaria o Arobin. O Arobin sabia quem era a Selena e fez quebrar o próprio pulso, atraiu e mandou pra Endovier, esperando o momento de libertá-la para que ela voltasse a ser leal a ele. O Aegon chega até o apartamento e ele é tomado por sentimentos ao pensar que cada detalhe daquele apartamento foi escolhido pela Aelin. O Aegon se vê inebriado com o cheiro que não pode deixar de sentir por conta dos sentidos feéricos e mais uma vez se sente derrotado por não ter protegido a Aelin, por ter deixado que tudo aquilo acontecesse, mas ele tem certeza de que a Aelin voltará de Wendling e que quando voltar ela se enroscará em seu coração e jamais o deixará. O Aegon conta pro Chaol que estava preso numa torre quando a magia se extinguiu e que conta que através dos pássaros e seus cantos percebeu que existiram 3 ondas em lugares diferentes referente aos comportamentos desses pássaros quando a magia se extinguiu. O Dorian tá lá numa nova tumba subterrânea que Sorcha encontrou e eles refletem sobre como inibir a magia do Dorian. Eles lembram que a magia é imune ao ferro e que temos ferro no nosso sangue. A Sorcha então sugere que ele tome algo que eles costumam dar aos anêmicos, né, que seria, sei lá, um complemento de ferro. Ela volta em 15 minutos com isso, né? O Dorian toma, ele tenta conjurar sua magia e depois de alguns minutos ele simplesmente passa mal, ou seja, o tônico funcionava de alguma maneira. Ele se levanta, beija a Sorcha, que fica constrangida e tenta agir com indiferença, e eles combinam de se ver no dia seguinte. A bruxa e as pernas amarelas fizeram a travessia voando enquanto a Manon as observava, e a Manon caminhou até o Abrachós e disse pra Asterin manter as 13 ocupadas pelo restante do dia. Asterin é uma imediata
Ela era a única das 13 com algum tipo de direito de questionar a líder. Mesmo assim, em circunstâncias bem limitadas, ela já havia apanhado da matriarca por não ter impedido que a Iskra empurrasse a Manon. E a Manon, vendo relutância em Astrid, disse que ela precisava se decidir. Ou era espiã da avó matriarca, ou era sua imediata. E a Astrid afirmou: sirva você. A Manon ficou se questionando quando tinha conquistado aquele tipo de lealdade. Elas não eram amigas, né? E cada bico negro já devia a Manon lealdade e obediência porque ela era herdeira. Mas mesmo assim ela sentia uma lealdade mais genuína, digamos assim. A Manon então exigiu que os guardas se afastassem de Abraxos e falou com ele, explicou que ele não era uma vítima e sim um sobrevivente, que ele era dela, que os homens haviam arrancado o espinho do rabo dele, mas que ela colocaria espinhos de ferro como seus próprios dentes e que ele deveria deixar ou ele não sairia dali de baixo nunca. Abraxos fez tudo que a Manon pediu, foram arrancando os dentes podres da serpente e colocando ferro no lugar. Isso levou 5 dias e a Manon acabou perdendo as aulas. Pediu para Sombras, 2 primas distantes, ficarem de olho em tudo e montarem um relatório para ela. Ron levou a Celina à comunidade dos curandeiros, um lugar em que ela poderia contemplar por dias, meses, e que sua mãe sempre a impediu de ir, até porque a mãe dela queria ela longe da Maeve a todo custo. Até que o Rowan disse que eles precisavam voltar, um novo corpo tinha sido encontrado, um corpo semiférico. A Celina começou a sentir o ódio crescer dentro dela, enquanto o Rowan a incentivava a liberar a raiva para ela poder se transformar. Ele cutucava, puxava suas tranças para ela ficar cada vez mais irritada, até que ela se transformou e havia observado bem seus movimentos, né? Só esperando que ele cutucasse ela novamente. E quando esse momento chegou, quando ele cutucou ela mais uma vez, ela golpeou com o cotovelo na lateral do corpo e com a outra mão na cabeça. E em tom de brincadeira ele disse: é legal. A Celina corria e desviava das árvores e ela nunca havia se sentido tão viva, até aquele momento. E ela ficou refletindo como ela pôde ter tanto medo daquele corpo por tanto tempo. Então ela correu ainda mais rápido enquanto o Ron vinha atrás dela e ela jurou que conseguiu ver um sorrisinho no rosto dele ali. E foram os 30 quilômetros mais rápidos da vida dela. Eles chegaram a uma aldeia de mortais para tentar descobrir se alguém havia desaparecido, se alguém havia ficado espreitando a região, mas ninguém sabia de nada e foram bem hostis com eles por eles estarem, na forma feérica. A Celina vê uma confeitaria, sente o cheiro de chocolate e pergunta se o Ron tem dinheiro. E aí nisso, logo eles estavam cheios de compras e os vendedores, ao perceberem que eles faziam muitas compras, passaram a ficar simpáticos e darem respostas, porém não viram nada. Um dono de hospedaria ofereceu uma suíte vaga, mas com medo de atraírem uma certa atenção indesejada, eles recusaram e seguiram em direção à floresta. A Celina teve lembranças de uma época em que ela era criança, seu único amigo era o Aegon, que é o seu primo, e as crianças tinham medo dela. Ela havia perdido o controle e botado fogo numa biblioteca e os pais não sabiam muito o que fazer, como ajudar ela a controlar a magia que ela possuía. Na manhã seguinte, ao acordar, o Ron perguntou se ela queria café da manhã e, diante da afirmação, ele pediu para que ela acendesse fogo. Ele pediu para ela ir com calma, como se fosse uma faca, para ela cortar uma fração daquela magia. Mas a Celina se lembrou do sonho com a lembrança dos seus pais e acabou incendiando toda a área em volta dela. O fogo foi controlado graças ao controle de ar do Rowan, mas ele a parabenizou por não ter surtado e saído da forma feérica. A Sorcha vai até o quarto do príncipe com uma nova receita de tônico. Rola uma tensão sexual ali entre eles, ela beija o príncipe. O Kaon e o Aegon conversam, o Aegon diz que não sabe quem é seu pai. O Ren chega ferido até eles e está sendo seguido por 6 homens. O Aegon mata esses 6 homens em questão de minutos. Outros homens o seguem e eles fogem para um estabelecimento de ópio, de droga, para que as pessoas possam se drogar, e disfarçam até que os homens chegam, mas não reconhecem eles. E o Kaon oferece o apartamento da Celina para eles ficarem, se recuperarem dos ferimentos. Manon tenta alimentar o Abraxos, a bestalada, com carne fresca, mas a criatura recusa a todo custo. A Manon experimenta a carne crua e logo cospe. A carne não estava estragada, mas tinha
um gosto horrível. A Manon saiu pra caçar com a besta e ao capturar uma cabra, a besta comeu, tipo, em 2 mordidas. A Manon tentou fazer o Abraxós voar a qualquer custo, mas ele se recusava. Até que por impulso ou susto, o Abraxós desceu o penhasco abaixo com a Manon montada nas costas dele. E o Abraxós não abria as asas pra voar. A Manon tinha certeza de que eles iam morrer estatelados lá embaixo. E no último segundo, o Abraxós abriu as asas e eles voaram. A Manon, agradecida, só conseguia pensar no momento de liberdade de Abraxós e depois de tanto tempo sendo açoitado e vivendo no subterrâneo. De volta, a Celina e o Ron. Na semana em que se seguiu, não houve mais nenhum cadáver e nem indícios da criatura que sugou aquela pessoa. O Ron colocava a Celina pra acender milhares de velas, agora que ela conseguia se transformar quando fosse ordenada. Porém, a magia era muito forte, ela costumava queimar tudo à sua volta. A Celina, enquanto estava trabalhando na cozinha, né, enquanto lavava os pratos, pergunta pro Henry se ele conhece alguma história sobre a Rainha Maeve. E o propósito da Celina era descobrir coisas que viessem ajudar ela a lidar com a tia. O Henry contou, então, sobre as 3 irmãs Maeves, Mora, que tinha o formato de um magnífico falcão, de onde veio a linhagem do Ron, e Mabe, que era a mãe da Celina. Um felino todo encharcado veio noite adentro, até que ele se transformou num homem alto e Ron foi ao seu encontro. A Celina se esforçou para ouvir o que eles conversavam, mas eles se afastaram dali. E Gabriel era o nome dele. À noite, a Celina resolveu levar um ensopado pro rapaz, não por gentileza, mas por curiosidade. E quando chegou ao quarto, o rapaz estava seminu, enquanto o Ron tatuava em língua antiga a pele dele. Ele ficou puto por ela estar ali, mandou ela sair, ela se desculpou e saiu. Ela parou no corredor triste, até que o Ron saiu furioso com ela, já dizendo que ele não deve nenhum tipo de satisfação pra ela. E ela disse que ele a deixou sozinha lá e que ela não tem ninguém além dele. Ele disse que não se importa, que não deve satisfação fora do treino pra ela, que não tem nada pra dar pra ela e nem quer dar nada pra ela. Um grosso! A Celina tá sentindo um vazio dentro dela e acaba sendo grosseira e cruel com o Henry, com o Malakai e com o Lucas. É Luca, não é Lucas. Luca. E depois de passar a noite tatuando o nome dos mortos na pele de Gabriel, o Ron se dirigiu à cozinha e só encontrou o Henry triste. O Ron, por um lado, torcia para que a Celina tivesse ido embora de novo, para ele não ter mais que lidar com as palavras que disse pra ela no dia anterior. E o Henry afronta, né, o Ron, dizendo que Celina não tem mais esperança, que tá sempre caindo. E o Ron, ao invés de puxar ela pra cima, ele empurra ela mais pro fundo do poço. O Ron, então, encontra a Celina chorando na floresta. E aí o Ron levou ela numa caverna congelada, onde o Luca tava lá pra ser resgatado e ela precisava se transformar, controlar sua magia pra não derreter todo o gelo à sua volta, poder salvar o Luca, e ela acaba conseguindo. Porém, uma criatura escamosa e com dentes afiados surgiu embaixo do gelo. A Celina e o Ron pediram pro Luca correr. A Celina pegou uma espada imponente ali no canto com um rubi vermelho e ao perceber um anel de ouro caindo, ela pegou, agachou, né, pegou esse anel. A criatura estava vindo na direção deles, até que ao chegar na entrada da caverna, a criatura gritou em contato com o sol ou com a luz, e a Celina se perguntou o que aconteceria quando fosse noite, já que não teria algo meio que impedir essa criatura. Ao chegar em Defesa Nebulosa, ainda como férica, a Celina partiu pra cima do Ron, socou a cara dele, queimou o braço dele, e ele meio que deixou ela fazer isso, enquanto ela gritava pra ele nunca mais envolver outras pessoas. Ele disse que faria o que ele quisesse, ela não mandava nele, e ela disse que esse era o limite dela, que odiava a Nehemia por ter causado a própria morte. E o Ron pergunta o que aconteceu e o que a Celina fez, né, com o assassino e o mandante, e ela disse lá que arrancou tudo a pele, e o Ron disse que, tipo, acaba achando isso meio bom. A Celina percebeu o quanto machucou, né, ia pedir desculpa, mas o Ron disse que ela não deveria fazer isso. A Celina decidiu ficar com a espada que ela pegou na caverna, e o Ron explicou que mesmo ao anoitecer, a criatura não passaria da entrada, pois a Defesa Nebulosa repelia inimigos, inclusive magia. Ao entrarem pro jantar, a Celina pergunta pro Henry sobre a criatura do lago, e ele contou que um tempo atrás um homem tentou entrar no reino da Maeve e contou sobre a criatura que vivia no lago da Montanha Careca.
é uma criatura de outro mundo que chegou ali pelas aberturas de portais na época da guerra. Um férico antigo, do qual não sabem o nome, amaldiçoou essa criatura para que ela não saísse do lago, né, enquanto a Montanha Careca estivesse de pé, e arrancou os olhos da criatura. Ela não sabe o nome do férico, só se lembra do anel de ouro dele. Celina não conseguia dormir e, ao ver o pote de sálvia, só pensava nas bolhas de queimaduras e feridas que ela causou no Rohan, e ela decide ir até o quarto dele. Ele contou a ela que as tatuagens eram referente a Lyria, a sua companheira feérica, que ele perdeu. Disse que a Maeve foi contra, mas que não é possível lutar em contra. Ele perdeu o favoritismo da Maeve e queria reconquistá-la, largou sua companheira em casa e foi para uma missão. Nisso, os inimigos voltaram, eles atacaram a Lyria, que estava grávida, esperando um filho do Rohan, e mesmo assim eles mataram. Ele disse que ele estava tão cego pelo ego de conquistar a confiança da Maeve de novo, que ele não sentiu o cheiro do filho na Lyria e ele não percebeu que ela estava grávida. Ele foi embora viver esse luto. Ele queria se deixar morrer até que a Maeve o encontrou e pediu pra ele voltar. E ele disse pra Celina que não superou o luto, mas que eles podem fazer isso juntos, e a Celina concorda. O Aegon tá com o Ren e o seu avô no antigo apartamento da Celina. O Ren diz que não sabe se será aceito como Lorde por seu povo, que ele fez coisas ruins. O Aegon diz que todos fizeram, e o Ren pergunta o que Aegon fará com Kael. E ele diz que por enquanto ele é útil para os planos de Aelin e que fará tudo o que ela pedir. O Ren pergunta caso ela peça para que ele se torne rei, o que ele faria, e ele diz que se ela pedir, assim ele fará. Mas que no momento a única coisa que deseja é ver a Aelin conquistar o seu trono e ter certeza de que ela tá viva, de que ela é real. O Kael parece se sentir em conflito, pois trabalha pro Dorian, não pro Aegon ou Aelin, e fica imaginando o que eles farão com o seu reino quando se juntarem. O Kael e o Aegon, eles estão num bar comemorando com soldados. O Aegon conversa com um general que passou 5 anos em Nol, e ele diz que o rei saqueou um templo antigo de lá, e por isso os cidadãos amaldiçoavam e cuspiam nos soldados, que muitos ficaram loucos, eles esmagavam a própria cabeça. O general comenta de uma torre que tem lá, que mais parece decorativa, já que não tem entrada. E ele também disse que às vezes enviavam mensagens através do mar até a outra torre em Amaroth, ao norte de Nol. Ambos à mesma distância da torre que tem Forte da Fenda. São 3 torres de pedra negra, todos os 3 pontos formando um triângulo equilátero. Só podia ser parte do feitiço, e o Kael lembra que a Kaltain e o Roland reclamavam de dores de cabeça, resultado da magia do rei contra ele. Durante 2 semanas, a Manon e as 13 treinaram, e a Manon exigiu que nem ela nem as montarias comessem a carne, porque tava com um sabor ruim. Então elas saíam pra poder caçar cabras. O Abraxós, apesar de melhor, ele ainda não tava com as asas fortes o suficiente, e aí a Manon conseguiu 2 dias de folga para as 13, já que muitas brigas estavam rolando entre as bruxas, e ela decide levar o Abraxós para as Montanhas Von. E assim ela saiu em busca de seda de aranha para poder consertar a asa do Abraxós, e uma tempestade começou a açoitar eles. Ela tremia, né, de tanto frio, e o Abraxós se enrolou todo para dormir. Quando ela acordou, ela percebeu que o clima estava melhor e ela estava mais quente, até que ela reparou que, na verdade, o Abraxós que estava protegendo ela com a asa, né, e estava esquentando ela com o hálito quente. Então ele basicamente tomou toda a friagem para poder proteger ela. O tempo melhorou, a Manon pediu 10 metros de seda de aranha, e essa aranha falou que daria esses 10 metros em troca da beleza de Manon. A Manon fingiu reclamar da qualidade da seda, enquanto o Abraxós, com o seu rabo, jogava as aranhas pra fora do penhasco. A Manon então colocou a seda da aranha na asa do Abraxós, mas mesmo assim ele não teve coragem de dar o salto. A Manon ficou super brava, brigou com ele, nada resolveu. Ela então mandou prenderem ele no buraco mais apertado até ele decidir dar o salto. Iskra, que era
a bruxa do clã inimigo, né, ficou provocando ela e disse que às vezes o problema não era a montaria e sim quem montava nela, mas que a Abrachos era indisciplinado e ela daria um jeito. E aí ela foi e chicoteou a cara do Abrachos e se encolheu na hora e gritou de medo e dor, e nessa hora meu coração se destruiu, se despedaçou enquanto eu lia. A Manon deu um pau na Iskra e disse que se ela encostasse nele de novo, que ela beberia a medula dos ossos dela. Boa, Manon, hashtag perfeita. No dia seguinte, quando a Manon desceu pra ver o Abrachos, ela esbarrou com outra herdeira, a Petra, que disse que sabia que as 13 só ofereciam para suas montarias carne que elas próprias caçavam, e ela ofereceu uma perna de cabra pra Manon e disse que a sua Kili, né, que era a sua montaria, né, pediu pra ela dar pro Abrachos. E aí a Manon questiona ela com deboche, tipo, ah, jura, a sua montaria falou que era pra dar pro Abrachos. E aí a Petra meio que rebate, tipo assim, sua serpente alada não fala com você, anjo? A Celina tá retocando as tatuagens do Ron e pergunta um pouco sobre a família dele, e ele sobre a dela. Ela conta que não teve irmãos, mas que tinha um primo e que muitos tinham interesse em um casamento entre eles por conta de poder. E ela conta que não tem vontade de assumir o trono, que é seu por direito, e também diz que não sabe aonde está a lealdade do Aegon e que ela também não quer saber. O Dorian pergunta pra Sorcha qual é o seu maior desejo e ela diz que é não precisar sair correndo do quarto dele ao amanhecer. Ele não responde, mas pondera o que ela disse e sabe que jamais poderia fugir com ela e abandonar o trono, porque senão o seu irmão seria o herdeiro e ele tomaria péssimas decisões. O que aparece na sua porta e eles têm uma breve conversa e o Dorian diz que Kael não pode escolher que parte amar da Celina. Que sabe que ele abomina a sua magia e que Celina prometeu voltar por ele e que quando o momento chegasse, que ele esperava que o Kael escolhesse o mesmo lado que o Dorian. O avô do Rain volta da Baía da Caveira e diz que não descansou nos últimos dias e pergunta pro Aegon se ele sabe quem é o general Nahuk, mas Kael interrompe e diz que Nahuk está no sul e que ia para as Ilhas Mortas. O velho diz que a frota de Nahuk se foi, que Rolf é o Lorde Pirata de Baía da Caveira e que seus homens não se aventuram até as Ilhas Mortas, pois os homens que vão não têm voltado. Rolf diz ter ouvido uivos vindo da ilha, uivos humanos, mas não exatamente humanos. O Rolf alegou ter visto nas rochas um homem pálido, mas não era, parecia meio errado e aquilo simplesmente ficou observando eles passarem velejando. No dia seguinte, quando voltaram no local, havia sumido. A Coisa usava um colar preto e ele acredita que estavam sendo criados ali e que Nahuk levou alguns com ele em direção a Wendley. O Aegon e o Kael discutem sobre qual lado Kael está e ele diz que lutará ao lado do príncipe, porém de Anielle. Na manhã seguinte, o Kael vai até o rei contar os seus planos de voltar pra Anielle, que é a cidade dele lá, onde o pai dele quer que ele esteja, enfim. Faltava 2 dias para o Beltane, que é o banquete e o baile, e a Celina pedia pro Wenrys contar histórias sobre a sua tia e odiava ela cada vez mais. Ela passou a ser meio territorialista com o Rohan, chegava a rosnar para as mulheres que olhavam com interesse para ele, mas ela não enxergava isso como ciúmes ou qualquer interesse por Rohan. Ela acreditava ser por passar muito tempo transformada, era algo mais animalesco da parte dela. O Ron levou a Celina pra treinar e pediu pra que ela mantivesse 3 fogueiras acesas e pra ela não se preocupar, pois ele estaria ali. Durante a festa, a Celina curtia a música, mas ela tava suando enquanto ela controlava as 3 fogueiras. Se a qualidade mudou um pouco é porque eu tive que trocar de câmera porque a outra acabou a bateria. E eu vou acabar lendo pra gente poder ir mais rápido, porque ainda falta bastante coisa. Então, durante a festa, a Celina curtia a música, mas ela tava suando enquanto ela controlava as 3 fogueiras e via as pessoas saltando através do fogo. E ela questionou o Ron quanto mais tempo ela teria de ficar ali, pois ela queria comer, dançar, e ele disse que apenas mais um pouco. A Celina pareceu perder um pouco do controle das chamas e o Ron pediu para que ela tivesse calma e lembrou que no gelo ela estava murmurando e que era para ela se concentrar na música para que ela pudesse dar uma tranquilizada. O Ron insistia que ela se acalmasse e ela não entendia o porquê, já que as chamas estavam calmas e lindas, e ela imaginava o que aconteceria se ela caminhasse entre as chamas, até que o Ron disse basta e deixou com que ela parasse.
ela olhou pro Rohan, que estava com os olhos arregalados, ele estava assustado, e a Celina acabou se entregando para suas chamas, e o Rohan pedia para que ela olhasse para ele, mas ela já não estava ouvindo, ela não estava olhando, ela estava submersa e ela não conseguia olhar pro Rohan, não conseguia tirar os olhos da fogueira. Ela tentou falar, mas ela não conseguia, a garganta dela tava em carne viva e o Rohan pedia para que ela soltasse, senão ela queimaria por completo. Ela não tinha controle, então o Rohan tirou todo o ar dela para acabar com a fogueira inteira e a Celina desmaiou. A Celina sentia muita dor, não havia percebido que o Rohan tinha se afastado, mas ele voltou com duas mulheres que disseram que ela precisava ir pra água. Eles colocaram ela numa banheira fria e ao mesmo tempo que o Rohan tentava congelar a água, a Celina fervia a água e foi preciso um tempo até acalmarem a Celina para que ela parasse de ferver a água porque estava queimando ela. E o Rohan disse que ela tem que reconhecer qual é o seu limite ou ela irá se queimar viva. E ele viu as cicatrizes nas costas dela e perguntou quem fez aquilo, e ela contou que foi escrava por 1 ano nas minas de sal em Endovier, e o Rohan pareceu sentir um ódio letal do que havia acontecido com ela. O Rohan, com ódio, sai em direção à Rainha Maeve, querendo saber o porquê que ela mentiu ou omitiu a respeito da Celina ter sido escrava. Ele passa a sentir uma sensação de que deve proteger a Celina e pensa que ela pode interpretar mal a forma brusca com que ele partiu e que por conta do juramento de sangue, a Maeve pode impedir ele de voltar para Celina, então ele simplesmente volta. A Celina, de tão cansada que tava, foi dormir com as roupas molhadas e passando frio, e o Rohan pega ela no colo, leva até seu quarto e diz que a partir de agora ela ficará ali, que é mais confortável, e pede para que ela conte tudo, como foi parar em Endovier, e ela conta toda a história. Eles adormecem de mãos dadas no coração do Rohan, e eu já tava caidinha por esse casal. O Rohan cuida da Celina durante toda a sua recuperação e evitava que qualquer um chegasse perto dela. O Rohan comenta que provavelmente ela chegou tão perto do esgotamento, pois ela não se alimentava bem antes disso, mas era uma forma de convencer ela a comer para que ela se recuperasse. A Celina pergunta se quando a magia acaba você para ou se esgota, e o Rohan comenta sobre o Kahanan e explica que quando você tá exaurido, seu Kahanan pode transferir o poder dele para você, contanto que sejam compatíveis e compartilhem ativamente uma ligação de sangue. E para você saber se é compatível com alguém, basicamente você precisa tentar. E a ligação é tão rara que a maioria dos feéricos jamais conheceu alguém que fosse compatível. Eles têm uma discussão, a Celina diz que não pode contar o porquê de não reivindicar seu trono e que de um jeito ou de outro ela irá libertar os escravos. E o Rohan diz que acha que Celina gosta de sofrer e que ela coleciona cicatrizes porque quer provas de que tá pagando por quaisquer que tenham sido os pecados que ela veio a cometer. A Celina grita com o Rohan e eles ficam em silêncio. Horas depois, o Rohan se aproxima e diz que ao menos se ela for pro inferno, eles estarão juntos lá. Ai, eu amo. Enquanto ele vai acariciando os cabelos dela. E ele diz que não tem dúvida de que ela irá conseguir libertar os escravos algum dia, independente do nome que ela usa, e ela agradece ele por cuidar dela. O Rohan manteve ela intocada por mais alguns dias. O aniversário de 19 anos dela chega e o Rohan diz que encontrou mais um cadáver semiférico com o mesmo padrão de sangramento nasal seco, um corpo completamente drenado. Ele trouxe alguns chocolates pra ela, mas não aceitou um abraço de agradecimento. Mas em um momento de distração, a Celina veio por trás, beijou o rosto dele e ela acha que ele deixou de propósito, sem que transparecesse. O Rohan passa a ensinar a Celina a dominar o seu poder e materializar o fogo em objetos como flechas, adagas, e a Celina tenta materializar um escudo de fogo, enquanto o Rohan taca flechas e adagas, mas ela acaba não conseguindo. Ela diz que tá chegando no esgotamento e o Rohan disse que ela tava bem longe do esgotamento e que no Beltane ela caiu no feitiço da magia, que ela deixou que a magia fizesse o que queria, deixou que a magia a consumisse. A Celina diz que não, ela queria que seu poder fosse insignificante
né? E ela ficou aliviada quando achou que aquilo era tudo que ela tinha, que aquele era o limite dela. E o Ron continuou a jogar adagas até que finalmente ela conseguiu fazer um escudo de fogo. Ele ficou feliz e disse pra ela descansar, e ela insistiu e falou: vamos continuar com o treinamento, cara, porque agora eu tô boazuda. A avó da Manon questiona o porquê da bestalada da Manon, né, o Abrachos, não fazer a travessia, e diz que no dia seguinte ela fará a travessia e ganhará os jogos, ou ela vai matar a própria neta. E no dia seguinte o Abrachos fica encarando a avó de Manon e eles finalmente fazem a travessia. O Ron descobre que a Celina estava treinando todas as manhãs sozinha, o que explicaria o porquê dela ter evoluído tanto em tão pouco tempo, mas ele não sabia se a Maeve ficaria feliz em ter semiféricos aprendendo a usar o poder daquela forma. O próximo cadáver surgiu uma semana depois. O Ron e a Celina trabalhavam apenas com fogo. A Celina tentou diversas vezes conjurar água, que também era um poder que ela tinha, só que de uma forma muito menor, já que a Mabe, que é a mãe dela, tinha esse poder da água, né? E a Celina disse que não havia nada de romântico em compartilhar a cama dela com o Ron, né? Porque todo esse tempo eles estão compartilhando a cama, desde que ela quase se matou queimada. O Ron permitiu que a Celina fosse com ele ao encontro de outro cadáver feérico, e ela sugere que eles estejam lidando com mais de um monstro. E repara que esse semiférico é diferente dos outros e que parece que ele lutou contra o que atacou ele. E com uma adaga, ela raspa embaixo da unha do cadáver e ela encontra terra e algo preto, com um cheiro pútrido, igual ao sangue oleoso e obsidiano que ela tinha encontrado na biblioteca lá no reino Forte da Fenda. E ela suspeita de que esses monstros fossem uma versão aperfeiçoada daquele monstro que ela encontrou nas celas da biblioteca. Ela conta sobre o monstro pro Rohan, sobre as chaves de Weird, e ela diz que eles precisam de possuidores de magia como hospedeiro e que talvez tenham matado esses semiféricos por não serem compatíveis. A Celina, ela acaba ponderando a ideia de ir pra cama com o Rohan pelo simples fato de tentar esquecer o Cale. E aí ela diz pro Rohan que uma vez ele afirmou que ao encontrar o seu parceiro, né, os féricos não suportariam a ideia de feri-lo fisicamente. O Rohan concorda e ela diz que tentou matar o Cale, que se não tivessem impedido ela, que ela teria o matado, dando a entender que o Cale não é o seu parceiro. A Celina voltou pro local mais recente que encontraram um cadáver e achou um rastro de sangue. Eles seguiram e foram parar na praia, e por conta da chuva, eles deitaram de barriga pra cima na areia, até que viram não apenas os monstros que o rei fazia, viram um exército de soldados, todos racionais, disciplinados e implacáveis. O Rohan se transformou lá naquela águia. Aí ele voou, entrou na caverna e logo saiu, e a Celina o seguiu. E ele disse que havia cerca de 200 soldados mortais e 3 daquelas criaturas. Eles estavam sob o comando de alguém chamado General Nahuk. Os soldados pareciam bem treinados, mas eles ficam bem longe dessas 3 criaturas. E chegaram à conclusão de que eles iriam para a fortaleza atrás dos semiféricos. E que eles foram, na verdade, estudar os semiféricos, pois se não pudessem ser convertidos e escravizados em Adarlan, então eles poderiam ser convencidos a lutar por Wendling em uma guerra e poderiam ser os guerreiros mais fortes de Wendling, então por isso matavam eles. O Ron conta que dentro da caverna há um semiférico capturado e que o Nahuk está fazendo experimento, mas que eles estão cobertos de ferro para todos os lados, então eles não podem fazer nada. A Celina diz que ele realmente se alimentou dela nos túmulos e que se não tivesse conseguido fugir, teria virado casca também. O Ron começa a farejar e percebe que uma das criaturas se aproxima e ele diz que a Celina, pra Celina, que eles irão atacar essa criatura sem magia pra não chamar atenção. A Celina diz que tá com medo e o Ron diz pra ela não se preocupar, pois dessa vez ele tava com ela. Eles se separam, mas a criatura chega perto da Celina. Era uma criatura perfeita, colocou o capuz pra trás e reconheceu Celina. Disse que o gosto dela era como vinho. E quando a Celina pensou que seria morta com as garras do monstro no seu pescoço, o Ron passou e arrastou ela, afastando da criatura, mas era como se ela fosse atraída no sentido da criatura, até que o Ron mordeu e ela sangrou e ela entendeu por que o férico anterior tinha marcas, né? Ele próprio se causou dor física para poder se libertar e lembrar o corpo do que era real e do que não era. A Celina conseguiu fazer um grande escudo enquanto ela e o Ron corriam, mas o monstro seguiu eles. E aí a Celina teve a ideia de atrair os Skinwalkers. O Ron ficou abraçado com a Celina em cima de um galho
pra esconder o cheiro dela dos monstros lá embaixo. E lá eles passaram a noite toda abraçadinhos, enquanto os dois tipos de criatura se matavam lá. O rei de Wendling foi avisado e prometeu emprestar qualquer soldado disponível. E os feéricos foram aconselhados a fugirem. Aparentemente, os Skinwalkers tinham destruído, né, de alguma forma, uma das criaturas. O que queria dizer que eles não eram invencíveis, mas sem um corpo, eles não conseguiram descobrir como que a criatura foi morta. A Selina diz que eles dão conta dos soldados mortais, mas as criaturas preocupavam ela e pergunta por que o Ron não chama guerreiros feéricos como aquele seu amigo, né, o Gavriel, e ele afirma que Maeve mandaria que ele voltasse para casa por desprezo aos semiféricos, e ele sabia das consequências quando bebeu o sangue da Maeve e fez o juramento, né? A Selina vira as costas em direção ao quarto e ele pede para que ela não olhe para ele com desgosto. E no dia seguinte a Selina acorda e a fortaleza estava completamente em silêncio. Ela pensou que talvez a Maeve estivesse por lá, mas quando ela desceu ela encontrou o Rohan pálido e ele contou que após o assassinato de Nehemia, que os escravizados em Cala-Cula fizeram uma rebelião e o rei de Adarlan mandou matar a todos, milhares, e que após o rei ficar sabendo da rebelião, mandou legiões para Endovier também, onde ninguém foi poupado. Selina sentia que tinha abandonado o seu povo, né? Ela saiu para longe do campo de visão da fortaleza e descarregou o poder dela em uma barreira. A magia de proteção devorou o poder dela e ela queimou. No salão, o rei anuncia pro Kael e todos os outros que a rebelião de Cala-Cua foi sufocada. O Doria controla a indignação dele e o Aegon força, né, a sorrir como se ele tivesse aprovado aquela atitude do rei. O Dorian tentou convencer a Sorcha a fugir. Ela pediu para que ele fosse junto, mas ele disse que não poderia deixar seu irmão assumir o trono, então ambos decidem ficar. À noite o teatro estava cheio, músicos subiram ao palco, todos de preto, de luto, e tocaram as músicas de cada uma das nações dos povos assassinados. E no dia seguinte o teatro foi fechado, ninguém voltou a ver aqueles músicos ou maestros novamente. Fora das fortalezas, o Rohan aguardou até que a Selina extravasasse e quando ela diminuiu as brasas, ele disse que receberam notícias de Wendling e que os reforços não viriam. A Selina, nada surpresa, diz que eles também não vieram 10 anos atrás. Eles fazem novos planejamentos estratégicos e ao se deitarem, a Selina disse que estaria com o Rohan até o fim. O Rohan diz que pediu reforços para Maeve e Selina pergunta o que fez ele mudar de ideia e ele diz pra ela que alguns riscos valem a pena. Ai, hashtag tô chipando meu casal maravilhoso. A Selina foi acordada por Rohan mandando que ela pegasse a sua espada e suas armas. Ele diz que podem ter sido traídos, que verificou o perímetro e é como se alguém tivesse contado a eles onde cada armadilha estava localizada. O Rohan diz que eles estariam ali em 1 hora e quando eles viram não eram apenas 2, mas haviam 3 criaturas. Então os Skinwalkers não haviam destruído aquela criatura como eles haviam pensado. A Selina diz que da última vez a criatura reagiu ao fogo e o Rohan diz que ela precisaria sair ou as flechas de fogo ricocheteariam e ela com um olhar cairia no encanto da criatura. A Selina diz que dessa vez seria diferente, até que alguém grita dizendo que haviam dado passagem para os soldados através da saída que eles haviam planejado, né, pelo túnel. Então eles têm a certeza de que eles haviam sido traídos. A Selina, então, ela decidiu sair para fora da barreira para ela poder usar a magia contra a vontade de Rohan. No confronto contra as 3 criaturas, a Selina pegou a espada e ela ficou coberta de chama e um dos monstros chamou a espada de Goldring e eles questionaram o fato de que ela não era Atru e nem Branon. E se indagando daquela situação, né? E a Selina diz que eles são Valgs e eles confirmam. E aí a Selina tem certeza, então, de que tipo de criaturas eram aquelas. Acontece o conflito entre eles, né? A ajuda que o Rohan pediu chegou e a Selina pediu para que deixassem ela ali e entrassem para poder ajudar o Rohan. Quando o Rohan percebe que ela nunca pretendeu salvar a própria vida, ele sai, mas vê a Selina derrubando a espada e a criatura já pegando ela. A Selina tá numa espécie de inferno interno e os Valgs remexem nas memórias dela, fazendo ela viver conflitos com a dor dela, como se a Nehemia e o Sam
estivessem chicoteando ela, por exemplo, mas era tudo na cabeça dela. A Selina relembra um momento do passado, quando o rei de Adarlan visitou seu castelo. Ela conheceu o Dorian, ainda criança, e durante o jantar sua magia ficou fora de controle. Ela queimava de dentro pra fora, até que a sua mãe fez uma barreira de água e a afogou de dentro pra fora. O rei de Adarlan olhou pra ela e sorriu, né? E basicamente era o rei que estava criando uma enxaqueca, um incômodo nela, que fez com que a magia dela desencadeasse. Os príncipes Volgs, né, que estavam torturando a Selina através dessas lembranças, gostaram daquela memória, do terror e da dor que causavam nela. E quando pararam, a Selina entendeu, né, que o rei de Adarlan que havia usado o poder dele sobre ela naquela noite. Os pais dela desconfiavam que a Maeve tivesse feito aquilo pra lembrar eles da dívida, né, que eles tinham. E eles levaram Aelin pra, tipo, uma casa de férias que eles tinham, algo do tipo, longe ali do castelo. A mãe de Aelin deu pra ela o seu amuleto, né, que era quase do tamanho da palma da mão da Aelin, e disse pra ela nunca tirar, nunca perder, e pra saber que ela, coração de fogo, era amada, estava segura, e que não importava a distância, aquilo sempre a levaria pra casa. A Aelin perdeu o amuleto naquela mesma noite. Ela acabou indo pro quarto dos pais dela, deitou na cama, que tava gelada, e no dia seguinte a Lady Marion, que era, não sei, tipo uma dama de companhia, não sei, uma amiga da mãe dela, encontrou ela toda ensanguentada na cama dos pais. E aí a Lady Marion, ela limpou a Aelin e aguardou por ajuda, mas o que chegou, na verdade, foi o assassino. A Lady Marion acabou se sacrificando para que a Aelin pudesse fugir. Ao fugir, o homem veio atrás para tentar matar, e ela viu os mastros gêmeos que levavam até a ponte e pulou através deles, mas o homem tinha cortado essa ponte e aí ela caiu rio abaixo. Ela acabou perdendo o amuleto na água, e quando ela acordou às margens do rio, o Arobin Amell tava ali na frente dela. No inferno interior, todas as pessoas que a Selina amou ficavam observando ela, dizendo que odiavam ela, que ela os tinha envergonhado, e ela acabou percebendo que ela não estava pisando no inferno, e sim na terra de seu povo, e que ela não abandonaria o seu povo, construiria para eles um reino como jamais existiu. E Selina deu a mão para uma outra versão dela, a versão Aelin, a princesa que ela foi um dia, e se ergueu. O Ron tentava se desvencilhar dos amigos para ele poder ir até a Aelin, mas eles não permitiam, diziam que ela já estava morta, que era tarde demais, até que uma luz dourada arqueou de dentro da Aelin. Mas o Rohan ponderou que as exaustões de Selina sempre foram autoimpostas por ela, porque ela tinha medo do poder dela, e ela sempre torceu para que o limite dela fosse muito baixo. Ela sempre teve um desejo por normalidade, e isso evitava com que ela aceitasse a intensidade do seu real poder. As criaturas acabavam se alimentando do medo, e aí eles ponderaram o que aconteceria se a vítima se livrasse desse medo. Como em resposta a isso, as chamas irromperam de dentro da Aelin pela parede negra, até que a Aelin estava de pé, com uma marca estranha brilhando na testa, e como se tivesse soprado fogo para dentro dos monstros, chamas dispararam dos olhos, dedos e orelhas dela, e a Aelin queimou as duas criaturas de dentro para fora, até elas virarem cinzas. Mas com isso aconteceu um esgotamento do seu poder, e aí enquanto a outra criatura e o Nahuk estavam reunindo escuridão, né, para atacar ela novamente, o Ron pegou uma adaga, cortou a própria mão e saiu correndo em direção a Aelin. A Aelin não fugiu, viu o Ron correndo em sua direção, oferecendo poder puro através do sangue da mão. Agora ela realmente estava esgotada, ela realmente tinha esgotado o poder dela, matando as outras duas criaturas. E ao ver o Ron correndo na sua direção, a Aelin tinha certeza, ela já suspeitava daquilo há um tempo, de que ela e o Ron eram Kahanan. Ela cortou a própria mão e eles deram as mãos, sangue com sangue e alma com alma. De mãos dadas, ele sussurrou em seu ouvido: reivindico você também, Aelin Galatnos. Ela então não teve medo do negrume esmagados e se sentia mais corajosa por ter um amigo ao lado dela. A magia do Rohan invadiu ela puxou o poder do poço infinito que era o Rohan,
e conjurou fogo e luz, enquanto Nahuk e o príncipe Valg lá, né, gritavam. Ailin enfiou a luz pela garganta deles até que ambos viraram cinzas também. E tudo que sobrou foram 4 colares de pedra weirds que estavam jogados na grama e a Ailin pegou. O Dorian vai até a sala da Sorcha e num momento de intimidade o Chaol aparece na porta, eles ficam nervosos, tentam disfarçar, até que o Chaol diz: você estava certo. Ele explicou tudo a eles, a magia, as chaves de Weird, as 3 torres, tudo. A Celaena havia dito que o Dorian tinha magia pura, nem boa nem ruim dentro dele. E o Chaol comprou alguns cristais condutores de poder e pediu para que o Dorian concentrasse o poder neles. O Dorian olhou para o primeiro cristal representando o Forte da Fenda durante alguns minutos. Nada aconteceu, até que o cristal começou a brilhar em branco. E aí esse brilho passou pro próximo cristal, que passou pro próximo cristal. E aí enquanto os cristais estavam brilhando em forma de triângulo, a água que tinha no meio congelou. E aí eles se perguntaram se tinha sido dessa maneira que o rei, né, havia feito para congelar a magia. O capitão respondeu que 10 anos atrás, com aquelas 3 torres que foram construídas para que a magia pudesse ser congelada, que provavelmente havia sido dessa maneira que o rei fez. E o Dorian queria saber aonde as torres estavam. O Chaol se negava a contar pra ele e com um gesto na mão, o Dorian derrubou um dos cristais, liberando o poder, e o gelo do meio derreteu. Simples assim, e aí eles cogitaram que basicamente eles precisariam derrubar uma das torres para que a magia voltasse a circular por ali. E aí, com isso, o Chaol mostrou no mapa onde estavam as 3 torres. Uma em Forte da Fenda, uma em Amaroth e uma em Nol. A Celaena dormiu por uns 2 dias depois disso. Os soldados haviam se envenenado para não serem torturados e não terem que contar nada. O cabelo da Celaena agora estava na altura dos ombros, porque um dos príncipes Valgs havia cortado o cabelo dela. E o Ruan havia escondido as pedras em algum lugar do bosque. A Celaena e o Ruan foram para um lago do qual ela nunca tinha visto. E pensando no momento em que precisaria se despedir do Ruan, ela pensou que gostaria de dar um presente para ele. Ela até cogitou que gostaria de dar o olho de Helena para ele, mas ela já havia dado pro Chaol. E ela havia perdido o amuleto de Orient, né? Aquele amuleto que a mãe dela deu quando ela caiu no rio. Até que a ficha dela caiu e a Celaena sabia onde estava a terceira pedra de Weird. A terceira pedra de Weird estava no colar que a mãe dela deu, no amuleto de Orient, sei lá. E aí ela percebeu que na verdade o amuleto salvou ela e que ela não teria sobrevivido à queda no rio sem o amuleto. Então, na verdade, o Arobin roubou aquele amuleto dela e que a terceira pedra de Weird estava com o Arobin esse tempo todo. Ela sabia, então, que ela precisava ir até Maeve, obter informações, né, pra poder voltar à Terra Sem, enfrentar o Arobin. Aí Ailin disse pro Ruan que sabia aonde estava a terceira pedra de Weird, mas que não contaria a ele por conta da lealdade dele a Maeve, e ele concorda, acha melhor ela não contar mesmo pra ele. Aí ela decide contar a sua história pra ele, que é uma coisa que ela nunca havia contado pra ninguém. E aí ela chorava, e enquanto isso o Ron foi enxugando as lágrimas dela, uma a uma. E aí, enquanto isso, a Celaena tava com a mão na água e ela conseguiu conjurar uma gotinha de água. E ela imaginou sua mãe ao longe sorrindo pra ela. Chegou, então, o dia deles se despedirem. A Ailin, ao se despedir do Enrys e do Luca, diz que quando ela reivindicasse o seu trono, que os feéricos teriam um lar e que eles eram convidados a morar na casa dela como seus amigos. E assim ela e o Ruan partiram para o reino da Maeve. Murtagh contou pro Aegon que Ailin estava viva e que havia destruído o exército de Nahuk com magia e que as pessoas já comentavam sobre isso. Chaol pediu para que ele mandasse notícias a Eowyn para que as pessoas soubessem que estava na hora de revidar. E o Murtagh, que é o vô lá do Rain, e seus cavaleiros deveriam espalhar a notícia para o máximo de pessoas possíveis. O Ron e a Celaena então foram na direção da Maeve, e lá o Ron se curvou e permaneceu assim, enquanto a Ailin e a Maeve debatiam. A Maeve disse que estava surpresa por a Ailin conseguir a aprovação de Ron tão rápido
e pediu uma demonstração do que aprendeu. E a Eileen disse que somente depois que ela contasse o que sabia sobre a chave de Wyrd. Ela disse que não dá para serem destruídas, só colocadas de volta no portão, mas não sabe como, que ela só sabe que foram levadas por Branon para outro lado do mar e nunca mais viu as chaves. Selina pergunta sobre os Valgs, a Maeve diz que Brennon, né? Ele não era de família real, mas que Mala o amava intensamente. Mala, eu acho que era tipo a deusa do fogo, alguma coisa assim. E quando a Eileen questiona, a Maeve pergunta pra ela se nunca disseram o que significava aquela marca, né, que brilhava na testa dela. A Selina diz que sabe que é uma marca sagrada e a Maeve diz que é a marca dos bastardos, renegados e sem nome. E também diz que em Adarlan, por não existir magia, a única forma de matar um Valg seria cortando a cabeça dele. A Maeve pergunta a Eileen se ela sabe onde está a terceira chave de Wyrd e ela diz que não. A Maeve então pede pro Ron ficar de pé e contar a verdade, ele não pode mentir, né, por conta daquele negócio deles lá. Ele diz que sabe que o rei possui uma chave, mas não sabe aonde, e que a Eileen descobriu onde está a terceira chave, mas se recusou a contar pra ele. A Maeve pergunta por que a Eileen está escondendo os segredos de sua tia. Havia dois lobos, né, descansando ao lado da Maeve, e aí eles se transformam em homens fortes, soldados. Transformam em soldados. Eles então tiram a túnica de Rohan e o Gavriel, aquele amigo do Rohan, aparece com um chicote com a ponta de ferro e eles começam a açoitar o Rohan. A Maeve disse pra eles continuarem até a Eileen contar aonde tá a terceira chave de Wyrd, mas o Rohan olha pra Eileen meio que pedindo pra ela não contar. A Eileen então faz um escudo de fogo em volta deles, afasta os guerreiros e a Maeve fica tipo passada, porque ela não tinha noção nenhuma do poder da Eileen até então. A Maeve se aproxima da Eileen, o fogo não queimava, mas erradicava por toda a cidade, e a Eileen falou pra tia pressionar ela, né, pra ela ver o que aconteceria. Ela sabia que a Maeve não queria que ela aprendesse a usar a magia, ela só esse tempo todo queria saber o quão poderosa a Eileen era, e sabia que ela havia herdado pouco poder de sua mãe Mabie. Mas ela queria saber quanto poder ela havia recebido do lado do Branon, que é o poder de fogo, né? A Eileen então afirmou que a tia jamais deu as chaves a Branon, né? E nem viajou com ele e Átrio pra recuperar as chaves dos Valgs. Enquanto isso, queimava uma coroa de fogo na cabeça da Eileen. Poderosíssima. A Maeve havia ido pra roubar as chaves pra ela mesma, e quando eles perceberam isso, eles lutaram contra a Maeve, e a Maeve matou o Átrio, né, que era seu amado, e não foi uma força inimiga que saqueou o templo da deusa do sol. Foi o Branon, queimou o rastro dele para que a Maeve não tivesse pista de para onde ele iria, e ele então deixou apenas a espada do amigo, né, para poder honrar a morte dele. E a Maeve jamais foi atrás de Branon por conta da magia dele, que era extremamente poderosa, que era a mesma magia da Eileen. A Maeve então pediu pro Ron se aproximar e pediu pra Eileen dar a espada para ela. A Eileen se negou e ela abriu uma parte da sua mente para que a Maeve pudesse ver. E aí o que ela mostrou pra Maeve foi uma ilusão, né, que o soldado Nahuk, né, soldado Nahuk mesmo, sem a criatura possuindo ele, no último momento ali, meio que mostrou pra ela o que aconteceria se ela encontrasse as chaves de Wyrd e usasse pra, tipo, ganho próprio. E aí ela mostra pra Maeve, ela como rainha, e ela sendo aplaudida, e ela super poderosa, na corte dela, cheia de pessoas reverenciando ela, e etc, etc. Só que ela mostra isso pra Maeve como se fosse uma verdade, né? E não como se isso fosse uma hipótese, caso ela encontrasse as chaves de Wyrd. Como se fosse uma verdade independente de qualquer coisa. Aí a Selina dá uma ameaçada na tia dela e fala pra tia dela pensar com muito cuidado no que ela vai fazer antes de ameaçá-la ou qualquer coisa do tipo, porque ela pode revidar. E aí ela pede pra Maeve ponderar muito qualquer coisa que ela faça com o povo dela ou com o Ron. Tipo, se você atacar, eu vou atacar. E nisso a Maeve fala que o Rohan é dela e que ela pode fazer o que ela bem entender com o Rohan. A Selina tira do bolso o anel que ela encontrou junto com a espada, e esse anel pertencia ao Átrio, que era o amado da Maeve. A Maeve quer esse anel, e aí a Selina propõe uma troca. Ela dá o anel desde que a Maeve liberte o Rohan
dessa ligação, desse elo de sangue que eles têm. E quem deu a espada pra Selena, né, pra Aileen, foi o Ron. E o Ron deu essa espada pra ela, jogou, né, a espada pra ela com o anel, na esperança de que ela entendesse, fosse esperta o suficiente pra entender que aquilo poderia vir a servir como um poder de barganha com a Maeve, pra que ela pudesse sair dali impune. Mas a Aileen, em vez de usar a barganha pra ela própria, ela decide barganhar pela liberdade do Ron. A Maeve entende e livra o Ron do juramento de sangue. Nisso, a Aileen joga o anel pra Maeve, o Ron corre pra Aileen, ele corta, tipo assim, a mão. Não, ele ajoelha e ele basicamente quer fazer um juramento de sangue agora com a Aileen. E aí a Aileen não quer, ela quer ele livre, ela não quer que ele seja um escravo dela, e aí ele meio que na mente, assim, fala pra ela que ele precisa fazer isso pra que a Maeve veja que eles estarão juntos, então eles serão extremamente poderosos e a Maeve não queira ir atrás da Selena pra matar ela e etc. Eles foram embora dali, depois de alguns dias o Ron tatuou as costas da Aileen com cada cicatriz. Ele tatuou a história dos pais e do tio dela, uma linha para Lady Marion e uma para sua corte, o seu povo. E nas cicatrizes menores e mais curtas ela tatuou a história do Sam e da Nehemia. Os jogos de guerra das bruxas chegaram. Cada equipe tinha um ninho com um ovo de vidro e elas precisavam roubar o ovo uma da outra e ao mesmo tempo proteger o seu próprio ovo. Enquanto ocorria todo o combate, a besta da Iskra, que era uma da líder de outro clã lá, atacou a Kili, que era a besta da Petra, e ela já não tinha mais chance de sobreviver, né, a besta, né, e mesmo assim a besta usou até o último suspiro pra tentar manter a Petra viva, e a Manon e o Abraxó salvaram a Petra com a ajuda dessa besta, Kili, né? A Manon foi recebida como heroína por todos, porque ela também ganhou os jogos, além de ter salvado a Petra, mas a avó dela açoitou ela pelo fato dela ter salvado uma inimiga. Numa cerimônia, na frente de todo mundo, a avó disse que presentearia a neta com um manto, e aí basicamente entra uma bruxa Crochã, já toda torturada, toda zoada, e a avó diz que ela precisa matar essa bruxa Crochã, e ela vai receber o manto. E aí a bruxa diz que o segredo delas, que as outras bruxas tanto querem saber, não é onde elas se escondem, não é nada do tipo. O maior segredo delas é que elas sentem pena das 13, né, das bico negro aí, porque elas criam as suas filhas pra serem más, pra serem ruins, e que o segredo delas é que elas sentem pena. E aí ela meio que pede pra Manon matar ela, não como um desafio, mas tipo, pede pra Manon matar ela pra que ela pare de ser torturada e tudo mais. O Chaol e o Aegon conversam. O Chaol já tava se aprontando pra ir embora. O Aegon perguntou se ele queria mandar algum tipo de mensagem pra Aileen ou entregar algum tipo de objeto, né, alguma mensagem. Ele disse que não, porque ele sabia que quem voltaria, quem viria seria a Aileen e não a Selena, então não tinha, né, o porquê. No dia seguinte, o Chaol e o Aegon foram convocados pelo rei. O Dorian, ao ver isso, sai correndo, vai em direção a Sorcha pra tentar convencer ela a sair do castelo, mas é tarde demais. Guardas pegam ela, levam até a presença do rei, e lá, quando tá os quatro, o rei fala que tem um espião entre eles, que leva as informações dele, né, e do reino para os seus inimigos, tipo, querendo meio que ameaçar. O Chaol pondera em tomar partido e falar que ele é o espião, e aí o Aegon se adianta e fala, não, eu que sou o espião, tira o anel, joga no chão, e fala, a Aileen tá viva, a Aileen tá voltando, ela vai te destruir, não sei o que. O rei fala, prende, né, o Aegon, fala que vai manter ele vivo por mais 1 ou 2 meses, até que a Aileen venha querendo achar que pode salvar ele, porque a intenção do rei é bater de frente com a Aileen. Nisso o Chaol fica na miúda, e só que mesmo assim o rei acaba matando a Sorcha, né, arrancando o pescoço dela, e a gente descobre nesse auê todo que na verdade ela era a espiã que estava traindo o rei. Ela mandava informações de fora, né, pro Ren. O Ren era o amigo que ela escrevia cartas e enviava, e o rei descobriu isso através de rascunhos de carta que ela jogava no lixo, e tipo, a chefe dela viu e dedurou ela. O Chaol fica super nervoso, ele fala que não vai servir aquele reino por mais nem 1 minuto, e aí o rei manda matar ele também, num ato de desespero.
o Dorian explode em magia, congela tudo, a flecha que tava vindo na direção do Chaol congela, cai no chão, e aí tem todo um auê, o rei fica tipo assim, eu sabia que meu filho tinha magia ou algo do tipo. O Chaol consegue fugir, porque a intenção é que pelo menos uma das pessoas ali sobreviva pra poder contar tudo o que aconteceu pra Aelin. O Chaol sai fora, o rei coloca um colar, né, com pedra de Wyrd no pescoço do Dorian. Ele não vai matar o Dorian, ele provavelmente vai usar a magia do Dorian, controlar. O Dorian deixa de ser ele pra ficar ali possuído pelo ritmo ragatanga. Chaol então correu pro quarto do Dorian, ele pegou a cadela ligeirinha, né? Foi pro quarto da Celaena pra utilizar a passagem secreta, pegou a espada Damaris e disse lá pro Mortis, né, que é aquela Aldabra, pro caso da Celaena voltar e não saber, né, o que rolou. Ele levou também os livros de magia de Dorian, pegou um pouco de ouro, e ao se encontrar com o Ren viu sangue, perguntou se o nome da menina que morreu era Sorcha, e aí o Chaol entendeu que ele era o amigo que recebia as informações a respeito do rei, e aí os dois então decidem arranjar um jeito de salvar tanto o Aegon quanto o príncipe Dorian. A avó de Manon disse que o rei queria todas prontas, que elas voariam pra Morath, e o rei queria que o exército chegasse em silêncio até a fortaleza do Duque na montanha. E no nosso último capítulo, o Ron e a Aelin estão ali meio que brigando, meio que discutindo, porque ela vai voltar pra Forte do Acenda pra ir atrás do Arobin e pegar a terceira chave de Wyrd. O Ron quer ir com ela não quer deixar, porque de acordo com ela quer voltar na miúda, ela quer voltar como Celaena, não como Aelin, coitada, né? Ela nem faz ideia de tudo que tá rolando. E aí, basicamente, o nosso livro termina aí, com a Celaena indo voltar pra Forte da Fenda pra recuperar a Pedra de Wyrd. E eu não vou conseguir colocar nesse vídeo o que eu achei desse livro, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Eu sei que em alguns momentos eu tive que ler, então talvez não tenha ficado tão fluido, mas eu tô com um bebezinho de 4 meses em casa. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado desse resumo e comentem aqui embaixo. Preciso conversar sobre esse livro com as pessoas. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau!